Energias ativar! Em forma de Regiana Miranda! Em forma de Helenice Prim! São 99. A salvação é a minha única função aqui. Salvação e perdão são a mesma coisa. Ambos sugerem que algo saiu errado, alguma coisa da qual é preciso ser salvo, alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado, algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva, algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido resultando num estado de conflito visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Agora, a verdade e as ilusões são iguais, pois ambas têm acontecido. O impossível vem a ser aquilo de que precisa ser perdoado, aquilo de que precisa ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade, porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Como poderia haver algum ponto de encontro onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem? A mente que vê ilusões pensa que são reais. Elas têm existências no sentido de que são pensamentos, e, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é separada de Deus. O que une a mente, os pensamentos separados com a mente, e o pensamento que são para sempre unos? Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las, sem ataque e sem nenhum toque de dor? O que mais poderia ser esse plano senão o pensamento de Deus pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto, e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? O Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido, dentro da mente de Deus e da tua. Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. No entanto, ele opera no tempo devido à tua crença segundo a qual o tempo é real. Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês: pecado, dor e morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. E esse é o pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. A salvação é a tua função com aquele a quem o plano foi dado. Agora esse plano foi confiado a ti, junto com ele. Ele tem uma resposta para as aparências, independentemente de sua forma, tamanho, profundidade ou de qualquer atributo que pareça ter. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor, e isso não é a sua vontade. Tu, que ainda haverás de trabalhar em milagres, certifica-te de praticar bem a ideia para o dia de hoje. Tenta perceber a força no que dizes, pois estas são palavras nas quais está a tua liberdade. Teu Pai te ama. Todo o amor da dor, todo o mundo da dor não é a sua vontade. Perdoa-te pelo pensamento que ele tenha querido isso para ti. Em seguida, deixa que o pensamento com o qual ele substituiu todos os teus equívocos entre nos lugares escuros da tua mente, que teve os pensamentos que nunca foram a sua vontade. Essa parte pertence a Deus assim como o resto. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais, escondendo-os dele. Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo. Aquilo é a sua vontade para ti. Abre os teus segredos à sua luz benigna e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Pratica o seu pensamento hoje e deixa a sua luz buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. É a vontade de Deus que tua mente seja una com a sua
É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensa nessas coisas ao praticares hoje a lição e começa a lição que aprenderemos hoje com essa instrução no caminho da verdade. A salvação é a minha única função aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa. Em seguida, volta-te para aquele que compartilha a tua função aqui e deixa-o ensinar-te o que precisas aprender para deixares de lado todo o medo e conheceres o teu ser como o amor que não tem nenhum oposto em ti. Perdoa todos os pensamentos que querem se opor à verdade da tua plenitude, unidade e paz. Tu não podes perder as dádivas que o teu Pai te deu. Tu não queres ser outro ser. Não tens outra função que não seja a de Deus. Perdoa-te pela função que tu pensas que fizeste. O perdão e a salvação são a mesma coisa. Perdoa o que tens feito e tu és salvo. Há uma mensagem especial para o dia de hoje que tem o poder de remover para sempre da tua mente todas as formas de dúvida e de medo. Se fores tentado a acreditar que são verdadeiras, lembra-te de que as aparências não podem resistir à verdade, que estas palavras poderosas contêm. A salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isso não é sua vontade. A tua única função te diz de que tu és um só. Lembra-te disso nos intervalos entre os 5 minutos que dás para serem compartilhados com aquele que compartilha o plano de Deus contigo. Lembra-te, a salvação é a minha única função aqui. Assim tu colocas o perdão na tua mente e permites que todo medo seja gentilmente posto de lado para que o amor possa achar o seu lugar de direito em ti e mostrar-te que tu és o Filho de Deus. O único Filho de Deus, junto com todos os outros. O teu Pai te ama e não é da vontade dele que você tenha dor nesse mundo, que exista esse mundo. Você já está salvo. Isso é praticamente um abraço. É um abraço de puro amor que a gente já está. E é só lembrar que a gente está sendo abraçado por esse Pai amoroso, que a gente está escolhendo a salvação. É reconfortante.